Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, todos os telespectadores da ITV. Hoje temos uma figura incontornável no panorama islâmico da Beira. É verdade, é um momento indelével e insólito para nós fazer um retrato de vida na cidade da Beira. Um retrato de vida com uma figura subejamente conhecida, como eu disse, um da'i, um ustad. São muitas qualidades. Honestamente falando, eu não saberei descrever todas as qualidades que Idriss Sharfuddin tem. Como questão de praxe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Idriss. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E vamos a esta questão de praxe, como eu disse. Quem é Idriss Sharfuddin e onde é que nasce? Mashallah. Idriss Sharfuddin é uma pessoa como qualquer outra, né? Eu nasci cá na Beira. Sou filho de... meu pai era comerciante e minha mãe doméstica, simplesmente. Bem, então a primeira questão que fizemos com o Idriss, como é que foi a sua instrução primária? Disse que nasceu na Beira, viveu sempre na Beira e estudou nas escolas da cidade da Beira. Bom, eu nasci na Beira, mas como dizia, meu pai era comerciante e tinha lojas fora da cidade da Beira, no interior daqui da província de Sofala, no sul da província, concretamente no distrito de Machanga e na localidade de Vinhe, onde eu passei uma grande parte de infância lá e a escola primária quase fiz toda lá. Mas vim terminar cá na Beira, a quarta classe fiz cá na Beira já. Frequentei lá até a terceira classe, a quarta classe fiz cá na Beira, em 1974. E depois continuei também cá na Beira, até fazer o nível básico. Depois fui para Nampula, na altura havia o chamado Instituto Pedagógico Industrial, estudei em Nampula. Depois voltei para Beira outra vez. Muito bem, estamos a conhecer um bocadinho mais sobre Idriss Sharfuddin. Já disse que viveu no interior de Sofala, fez a sua instrução primária até a quarta classe neste distrito de Machanga, volta à cidade da Beira, depois vai para Nampula. Tem memórias, tem lembranças da sua infância, o que é que mais lhe marcou? Olha, eu tenho belas lembranças da minha infância. Pronto, eu fiz todo o nível primário no tempo colonial. Tem coisas muito bonitas e algumas também muito tristes daquele tempo. Nós aqui na nossa província concretamente tínhamos um problema. O DIN aqui estava muito fraco nesta altura e principalmente nós tivemos duas situações. Uma é que lá onde nós vivíamos, né, no distrito de Machanga, ali havia uma mesquita e eu tive a sorte, logo quando criança, quando pequeno mesmo, ter professor de madraça, mas que infelizmente por muito pouco tempo. Eu me recordo que fora da média, né, geral lá na infância, eu fui a primeira criança a ser admitido para a madraça com 5 anos de idade. Naquele tempo normal tinha que se ter 6 anos, mas eu fui admitido com 5 anos e também tive a sorte. Naquele tempo o ensino das madraças como é que era, né? Mas eu tive uma sorte porque geralmente as lições que eram dadas na madraça eram só de 2 linhas por dia ou qualquer coisa. Mas como eu tinha sorte, eu gostava da madraça, queria estudar, eu brincava muito, mas estudava muito, então o professor começou a privilegiar por isso. Então, enquanto outros eram dados lições de 2 linhas, eu recebia lição de 1 página, às vezes de 1 folha inteira, e cedo progredi, consegui entrar no Coran com 6 anos de idade. E tive esta sorte. Naquele tempo não era normal pessoas com 6 anos estarem no Coran, não é? Então eu tive esta sorte. E lembro que na altura também não haviam esses Coranes pequenos que existem hoje. Era um Corão grande, até as pessoas diziam que o Corão era maior que o meu tamanho. Não é que fosse, simplesmente eu era pequenino e ter um Corão daquele tamanho para ir com ele para a madraça, né? Mas, alhamdulillah, foi essa parte da infância muito bonita que eu tive, mas a parte mais triste, que aos 7 anos de idade, quando eu concluí a leitura de todo o Corão,
O nosso professor começava logo a ensinar a tradução dos versículos do Corão, inclusive até língua árabe. Eu comecei a aprender um pouco de língua árabe logo aí, aos 7 anos de idade, quando entrei no Corão, mas infelizmente aquilo durou só 2 ou 3 meses. Depois o nosso professor adoeceu e saiu de lá, onde nós estávamos, lá no interior do distrito da Machanga. Saiu de lá, ficamos sem professor, então ficamos sem madraça. Essa foi a parte mais triste que eu tive da minha infância. Muito bem, estamos aí com 6 anos, o Baidris já estava a recitar o Alcorão. É a memória que está retida na sua mente. Tem um ano depois, perde o seu Bolana, que era uma figura importante na sua vida. Nós, antes desta conversa, que não é entrevista, investigamos um bocadinho, como de praxe, como têm sido os estimados telespectadores da ITV sabem. Nós sabemos que o Baidris tem... Eu acho que isso é de criança, né? Sabemos que ele tem uma alcunha, né? E nós vamos querer perguntar de onde é que vem o alcunha, o Poca. Eu estou muito admirado como é que vocês chegaram a esse ponto. Olha, sinceramente, eu muito bem não sei, mas recordo-me ainda uns anos atrás, voltei a ter essa conversa com umas primas minhas em Portugal que dizem terem-me dado essa alcunha quando eu era pequenino. Eu já de bebê eu saltava muito. Diziam que eu saltava muito, ainda não me tinham, aquele período que estavam à espera de me dar o nome, ainda não me tinham dado o nome. Meu nome é Idris, e antes de me terem dado este nome, então diziam que eu saltava que nem pipoca. Por causa disso diziam que eu era pipoca. Inclusive até com 3 anos de idade, nessa brincadeira de saltar, que eu sempre gostava de saltar, com 3 anos de idade eu caí na banheira, tomar banho, caí, inclusive tenho aqui uma marca, uma cicatriz aqui desde essa altura. Então ali ficou mesmo esse termo, quer dizer, de pipoca ficou poca e foi assim. Mas por sorte essa alcunha praticamente desapareceu depois de um tempo. Né? Muito bem, estamos aí. Baidris falou de um assunto, percebe-se que é uma pessoa que tem uma estrutura religiosa, tem uma herança religiosa. Não é comum não é comum uma criança com 5 anos ir à madraça com 4 anos. Ele não só foi à madraça com 5 anos, com 6 já estava neste que é Khair Kitab, que é o Corão Al-Karim. Isso deve-se muito aos seus pais, porque mandar-te com 5 anos à madraça e entrar no Corão é visto que Baidris nasce numa família de estrutura religiosa. Por acaso, alhamdulillah, eu tive por acaso esta sorte, né? Tive esta sorte, apesar de que o tempo, as coisas eram vistas de outra maneira, em que o din naquele tempo era mais praticado por pessoas de uma certa idade. E mesmo assim até posso dizer que meus pais nunca obrigavam a gente a praticar o salat, por exemplo. Não era obrigatório. Quer dizer, não consideravam aquilo obrigatório para nós, de pequeninos, né? Achavam que a gente isto ia fazer mais tarde. Praticamente, nesta altura, que eu estou a dizer que estive na madraça com 6 anos, até 7 anos, o salat que nós não falhávamos era o salat al-Asr, porque essa hora estávamos na madraça, fazíamos este salat. E por vezes, dependendo de épocas, né? No tempo de frio, eu refiro-me no nosso inverno cá de Moçambique, então fazíamos o Asr e o Maghrib no masjid. Fora disso não fazíamos mais nenhum outro salat. Tinha que esperar o dia seguinte outra vez na hora de madraça. E quando fosse fim de semana, sábado, domingo, não havia madraça, então não havia salat, para nós, da nossa idade. Infelizmente, era por isso que eu disse, eu às vezes lembro certas coisas com alguma tristeza, porque não existia um movimento, um trabalho neste capítulo, né? Mas existia sim preocupação que nós tínhamos que aprender a ler o Corão, aprender essas noções básicas de salat, de taharat, né? O wudu, essas coisas, nós tínhamos que aprender isto. De facto, meu pai sempre preocupou e, infelizmente, quando meu pai compra uma casa na Beira,
Em 74, como eu disse, eu vim fazer a 4ª classe já cá na Beira, em 74. Por quê? Porque já os meus irmãos mais velhos, porque lá onde nós estávamos, o ensino ia máximo, era o primário, era só até 4ª classe, não havia mais do que isso. Então, meus irmãos mais velhos estavam a ficar em casa de familiares cá na Beira para continuar os estudos. Então, meu pai chegou a uma altura que até onde ia pôr filhos, nós éramos 7 irmãos, até onde ele ia pôr todos em casa de família. Então, meu pai comprou uma casa cá na Beira, numa zona da Manga, que era a zona de expansão daquele tempo, já nos fins do tempo colonial, um pouco antes da independência. Portanto, um ano antes, mais ou menos, da independência, ou um pouco mais, em 74. Então, quando eu vim fazer a 4ª classe cá na Beira, já mudamos todos cá para a Beira outra vez. Embora minha mãe, todos os partos, veio fazer cá na Beira. Não fez nenhum parto lá, em casa de familiares. Minha mãe tinha muita família cá na Beira, era mesmo de cá da Beira, não é? Então, depois meu pai comprou a casa cá, numa zona onde não tinha nenhum masjid por perto. Então não havia chances de nós irmos a alguma madraça lá. Inclusive até a zona da Manga, hoje não sei se vocês conhecem esta zona, onde está o Masjid Madina, né? Era mais ou menos naquela zona onde nós ficávamos, ainda um pouco mais para frente, e inclusive talvez mais à frente vamos falar do historial do surgimento daquele masjid, que eu é que estou envolvido também no surgimento daquele masjid. O seu irmão é o presidente. Exatamente. Então lá onde nós estávamos não havia nenhum masjid por perto, inclusive até no mês de Ramadã nós vinhamos fazer Salat Tarawih na mesquita central, todos os anos vinhamos fazer o Ramadã cá. Então estávamos fora do ambiente, e já sendo a cidade da Beira com uma percentagem de muçulmanos muito pequena, e nós estávamos ali, onde nós vivíamos, eram poucos muçulmanos. Os muçulmanos existentes ali éramos nós. Portanto, éramos 2 ou 3 famílias ali, e tudo parente entre nós, só. Então não tivemos um ambiente de Islã, para dizer a verdade. Vizinhos todos cristãos ali naquele tempo, e, enfim, tivemos essa dificuldade, não é? Bem, vamos saindo um bocadinho de religião, vamos falar Beidris. Já está na Beira há muito tempo. Vamos fazendo uma analogia com o tempo colonial. Na semana passada tive uma entrevista com um beirense também, e o nosso amado segundo vice-presidente da Assembleia da República, que é um beirense, e ele tocou num aspecto em relação à cidade da Beira. Diz que a grande mística que a Beira perdeu hoje é que a Beira era muito unida, tinha essa característica peculiar. Os beirenses eram muito unidos, visitavam-se muito. Como é que olha, a Beira hoje e a Beira no tempo colonial? Encontra grandes diferenças? Não muito grande, mas de facto diferenças surgiram principalmente com a independência de Moçambique. Então, algumas coisas que ocorreram logo após a independência criaram muita separação. Portanto, com a independência nós sabemos que deu-se aquela situação política em que muitos abandonaram o país, outros foram expulsos, então dispersámos-nos muito, nossa família ficou muito dividida, umas que na altura foram aqui para países vizinhos, como Malawi principalmente, ou Zimbábue, e outros foram para a Europa, né? Portugal. Principalmente Portugal. Depois dali é que começaram a separar para outros países, não é? Mas de cá saíram para Portugal. Então, isto criou uma separação muito grande no seio da família. E tivemos aqueles momentos de pânico, medo. Eu tenho familiares que também perderam seus bens com a política de nacionalizações. Então, criou-se um momento muito difícil. Mas nós fomos firmes, achamos que somos moçambicanos e iríamos continuar cá. E nem meu pai estava interessado em viajar para o desconhecido. Quer dizer, onde ele tinha todos os bens, meu pai tinha investido muito cá em Moçambique, todos os bens dele estavam cá. Então ele sair de cá sem nada para iniciar uma vida em Portugal, na idade em que ele tinha nessa altura, então já era um pouco complicado. E nós éramos crianças também para fazermos este desafio assim, era um bocado difícil. Mas existiu de facto uma forte união naquele tempo, mesmo nós que cá ficámos, éramos unidos. E eu acho que é uma união que foi se mantendo por muito tempo, e mesmo até agora, embora com alguma tendência para se criar alguma desunião, né? Mas fomos sempre unidos. Muito bem, vamos agora falar da Manga, é verdade, da história do Masjid, o atual Masjid, né, Madina.
Baidrice disse quando vem à cidade da Beira, o primeiro bairro que vive na Beira é o bairro da Manga. Sim, bairro. Exatamente. Lembranças e ajuda-nos, partilha connosco como é que surge. Na pesquisa que eu fiz, eu sei que lidera o Master agora o seu segundo, não é o mais velho dos homens, penso que sim, exatamente, sim. É o seguinte, quando nós viemos cá para a Beira, como eu disse, aquela fase 74, 75, nós éramos crianças e nessa altura ainda meu pai ficava muito pouco tempo cá na Beira por causa das atividades que tinha no mato, né? Então nós ficamos aqui, mas com a guerra, quando intensifica essa guerra em 81, então quando meu pai definitivamente fica cá, porque senão ele fazia o vai e vem e às vezes ficava um mês, voltava, mas vinha sempre, né? Mas assim, ficando um mês, às vezes chegava a ficar 2 meses, depois voltava, mas nós ficávamos só com a minha mãe cá, por causa da escola. Então, com o andar do tempo, meu pai era muito exigente e rigoroso nisso, é que nós tínhamos que ler Corão sempre. E quando ele estivesse cá, não só fazia questão de que nós tínhamos que ler o Corão, como ele tinha que escutar, nós tínhamos que ler o Corão em voz alta para ele escutar, um por um. E ele fazia questão de escutar a nossa leitura do Corão. Mas ele nunca nos obrigava à prática do salat, nessa altura. Ele nunca nos obrigava à prática do salat. Mas sempre que ele fosse para ir para o masjid, se algum de nós estivesse ali, ele metia no carro e íamos juntos para o masjid. Então foi uma dessas vezes, eu me recordo, a minha avó, a mãe do meu pai, ele já tinha tirado de lá, de vinho para cá, e já estava doente, nós íamos sempre para lá visitar a minha avó. Então, um certo dia, era um domingo, eu me lembro muito bem, e lembro bem também que era no mês de janeiro, em 1981, nós saímos de casa para ir visitar a minha avó, mas meu pai fez questão de primeiro ir para uma mesquita, lá dentro na zona de Vila Massana, ali hoje chama-se Masjid Aisha, perto de passagem de nível, assim, para aquele lado. Fomos até lá e tal, para fazer Salat al-Asr, para depois irmos para visitar a minha avó. Acontece que quando lá chegamos, estava lá um Jamaat de Tabligh. Esse Jamaat estava lá e alguém levantou, fez um ilan a dizer que havia conversa de din. Então nós sentamos, meu pai disse, vamos sentar um bocado a ouvir conversa de din. Ficámos a ouvir conversa de din até Salat de Maghrib. Fizemos Maghrib. Depois houve outro ilan que havia Bayan. Então sentámos outra vez para o Bayan. Foi daí onde começa. Exatamente. Foi ali, eu nunca sequer tinha ouvido falar de Tabligh. É dizer, nunca tinha saído, eu nem sequer sabia o que é isso de Tabligh. Foi a primeira vez que eu vi que há um movimento assim. E nesse dia eu me recordo que a pessoa muito famosa aqui em Tabligh, que até já faleceu, Rahimahullah, o Bay Rafik, de Tete, exatamente, ele estava neste Jamaat, estava a vir de Paquistão, ele tinha ido para, depois do estimado de Tete, ele tinha ido para 4 meses, e quando ele estava a regressar de Paquistão, e ele próprio estava a pedir nomes. Então, eu mesmo assim não estava a entender nomes para o quê, como é que é isto, como é que funciona. Eu disse, bom, para eu poder perceber bem, eu comecei a ver que essas coisas, para se entender, temos que ir para lá. Eu só que um dia, mas eu estou pronto para um dia. Então, isso eu me recordo. E eu, até o meu irmão Zacarias também, estamos prontos para um dia, nós dois. Amanhã, quando ele disseram também, amanhã nós já vimos estar numa cidade de Mataquan. Tá bem, então amanhã a gente passa o dia convosco. Ficou assim, dali seguimos, fomos visitar a minha avó, pronto, dali acabou. No dia seguinte, meu pai foi nos deixar numa cidade de Mataquan. Então ficámos lá, até chegamos primeiro com o Jamaat lá. Nós chegamos, depois o Jamaat meia hora depois ou uma hora depois ficou a chegar. Então nós passamos o dia todo com o Jamaat. Então dali, quando passei o dia todo com o Jamaat, comecei a perceber as coisas, como é que funcionam. Então o Bay Rafik pede para a gente ir para Buzi no dia seguinte. Buzi é um distrito aqui perto e na altura nós até fizemos essa viagem de barco para Buzi. Eu fiquei pronto, meu irmão não podia ir porque estava a fazer um tratamento no hospital, ele tinha um problema no olho e tinha que levar injeções lá no hospital. Então ele não deu para ir e eu fui para esses 3 dias no Buzi. Só que de lá do Buzi falavam num ajuntamento, um Jor, em Chimoio.
Eu então fiquei pronto, dali viemos para Beira, ficamos um dia e seguimos para Chimoio. De Chimoio organizou-se aquele jor, formou-se um jamate de 5 dias que ia para Manica. Fui também nesse jamate e tal. Eu só sei que essa rota toda eu dei 13 dias. Ali é que foi a mudança total, minha mudança começou ali. Dali houve a mudança total, eu quando voltei já era uma outra pessoa. Então, eu quando cheguei já aquela preocupação em casa de contar aqueles hadiths que eu ouvia no Jamaat para minhas irmãs, minha mãe, todos os outros irmãos mais novos também para escutarem aquele hadith, os hadiths. Então, fui tendo essa relação dali e passado alguns meses, quando encontrei com outros companheiros, comecei a sair 3 dias já com regularidade. E graças a Allah, desde aí até hoje, eu tenho dado 3 dias todos os meses. É verdade. Mashallah, está aí, mashallah. Foi em 81 que começou e a nossa próxima questão é sobre o Tabligh Jamaat mesmo, veio a calhar. Idriss já, como disse, é companheiro há 36 anos. Quando olha, isso nós temos que partilhar com os estimados telespectadores, porque é verdade. O baraka deste trabalho tem-se refletido muito na cidade da Beira e em Moçambique, é indiscutível. Muitos ulama's, é verdade, que nós temos, que estão lá em Maputo, são beirenses. E é o esforço, durante muitos anos, a Beira esteve na dianteira deste esforço de da'wah, é verdade. É uma coisa que é indiscutível. 36 anos no Tabligh, a fazer o da'wah. Na sua opinião, Idriss, quais são os grandes desafios que o Tabligh tem, não só na Beira, como em Moçambique? Os principais desafios do Tabligh Jamaat? Olha, o principal desafio é fazer com que, pelo menos, numa primeira fase, todo muçulmano seja cumpridor das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e seguidor dos sunan do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esses são os maiores desafios que nós temos. Só para aproveitar essa questão, nós quando iniciei em 1981, a cidade da Beira toda tinha 6 mesquitas. E essas mesquitas eram todas pequenas, incluindo a central. Parte da mesquita, hoje que é a mesquita central, parte dela, na altura, era parque de estacionamento de viatura. Na altura. E o masjid era uma coisa pequena mesmo, embora tivesse 2 pisos, mas era pequeno. Em que o piso de cima só se usava em 2 ocasiões, que era Juma e mês de Ramadã, só. Mas hoje aquilo tudo desenvolveu-se e todas as outras mesquitas que foram surgindo agora, já é cerca de 30 massajids que temos cá na cidade da Beira, é o resultado deste esforço, deste trabalho de da'wah. Então, dali, esses anos todos, o que é que sucede? Em 81, eu na altura era estudante, né, na escola industrial, depois fui para Nampula continuar os estudos, e quando eu volto de Nampula, já depois de 3 anos, inclusive quando cheguei em Nampula já era essa preocupação, como iniciar o trabalho de da'wah aqui em Nampula. Não havia, e eu me recordo que quando nós lá chegamos, essa foi a preocupação. Só que nós estávamos no Instituto Pedagógico Industrial, que ficava mais ou menos 14 quilômetros fora da cidade. Aquilo antes era uma cadeia da PIDE, e fizeram aquilo um centro nosso, e que hoje já foi devolvido outra vez, já é uma penitenciária lá. Então, era lá onde funcionava o Instituto Pedagógico Industrial. Então, nós lá no Instituto também tivemos alguns problemas por causa da política daquele tempo, pelo facto de estarmos a fazer salat lá dentro, eu e meu irmão estudávamos juntos e dormíamos no mesmo quarto. Aquilo, como eram celas, então cada quarto só comportavam 2 pessoas. Então eu e meu irmão, aquilo era sistema beliche, pusemos uma cama por cima da outra e aproveitávamos o espaço ao lado para fazer os nossos ibadat. Então o da'wah andou dentro da escola, que já fazíamos salates no nosso quarto. Algumas pessoas vinham fazer salat lá. Então, quando em 84 terminamos lá os estudos em Nampula, voltamos para a Beira, dali agora estávamos nesse dilema, onde nós ficávamos era longe dos massajids. Então começamos nessa preocupação.
Mas essa preocupação, já havia umas pessoas, uns senhores idosos da zona, que também já tinham a mesma preocupação. Mas eles tinham carro, iam até Vila Massane, mas já tinham arranjado um terreno. Mas nós fomos ver que o terreno não estava muito bem localizado, conseguimos no Conselho Municipal trocar aquele terreno para aquela zona onde hoje está o Masjid Madina. Então conseguimos ali, meu irmão até ainda batalhou mais do que eu, o Conselho Municipal, para frente e para trás, desenhos, projetos e tal, não sei quantos, e conseguimos aquele espaço que em 1986 começamos a fazer Salat lá. E fizemos uma construção precária mesmo, aquilo era de madeira, na altura havia muita madeira prensada, produzida no Ifloma, em Manica. Então fizemos toda a mesquita em madeira prensada, depois coberta com luzalite. Foi assim. E começou-se assim. Aquela mesquita que vocês estão a ver foi construída já em 92, por aí, 92 ou 93. Aqueles primeiros anos, 86, nós iniciamos assim a mesquita de Madina. Mashallah, mashallah, que Allah recompense da melhor forma o Idriss, a sua família, pelo esforço. São 36 anos fazer esforço de din e os resultados são visíveis. Isto é inquestionável, é insufismável. Vamos desanuviar um pouco para irmos a outras questões. É professora no Instituto Industrial da Beira, já também há muito tempo. Sempre foi um sonho querer dar aulas ou não havia alternativas nessa altura, optou por dar aulas? Olha, isso aí é um pouco complexo. Eu acho que isto é um dom, e eu sempre gostei de ensinar, mas não era o meu sonho ser professor exatamente, não era, mas força das circunstâncias, na altura nós não escolhíamos a profissão. Nesse tempo ali não escolhia essa profissão, e eu me lembro que quando terminei o nível básico cá, a possibilidade, eu contava que fosse continuar os estudos em Maputo, no Instituto Industrial, mas mandaram para o Instituto Pedagógico, eu sabia que havia de ser professor. E naquele tempo, infelizmente, o professor era visto como um coitado, né? Era assim. E eu me lembro até mesmo chegando em Nampula, quando eu fui estudar, e se não fosse a vontade de estudar, eu teria desistido, porque todo mundo dizia, ei, pá, coitado, esse professor, ei, pá, coitado. Era assim, infelizmente. Mas eu e meu irmão fomos firmes, conseguimos, aguentamos e estudamos. Daí também a colocação era assim. Nós, hoje, uma cerimônia de graduação, a pessoa está a receber um diploma ou um certificado, nós recebíamos guia de afetação, que até aquele momento que estávamos a receber, na cerimônia de graduação, nós nem sequer sabíamos para onde iríamos trabalhar. E olha, naquele universo todo dos que graduaram naquele ano, em 1984, eu fui a única pessoa que antes da cerimônia de graduação eu tive conhecimento para onde eu iria. Porque a diretora nacional, a então diretora nacional do ensino técnico, Margarida Santos Marques, já faleceu ela, tinha sido minha diretora na escola industrial, aqui na Beira. E ela me conhecia muito bem, porque já na altura eu sempre estive no quadro de honra e ganhei vários prêmios como melhor aluno na escola na altura. Então ela já sabia, ela quando chegou lá, procurou saber a meu respeito. Soube muito bem que eu também era melhor aluno lá no IP Nampula. Então, o que acontece? Eu na altura queria continuar a estudar, então na primeira reunião que tivemos, só com os finalistas, que ela fez só com os finalistas, e ela logo alertou, porque ela sabia que esta de querer continuar os estudos. Eu era muito novo, ainda tinha 19 anos, então ela vai assim que não nos interessam alunos que, até me recordo muito bem a expressão dela, alunos que arrebentam escalas em notas, mas se politicamente não são aproveitados, não vão continuar os estudos. E eu percebi que aquilo era uma indireta para mim, porque eu tive alguns problemas na escola pela prática da religião. Tive alguns problemas, mas eles não tinham onde se pegar. Por quê? Porque, por outro lado, sob o ponto de vista pedagógico, eu era o melhor aluno. Então, eles não tinham como me pegar. E depois, mesmo em comportamento, tirando que naquele tempo um comportamento religioso já não era visto como bom comportamento, mas fora do aspecto religioso, eu não era indisciplinado, não era violento, nunca me envolvi em problemas
quaisquer que causasse alguma suspensão ou alguma falta disciplinar, etc. Nunca tive este tipo de problema. Então, eles não tinham de se pegar além deste ponto de religião. Então, quando termina esse encontro, logo depois, ela manda-me chamar para o gabinete diretor. Eu fui para o gabinete diretor e olha, aqui também é uma outra coincidência. É que o diretor que estava lá no IP também tinha sido meu diretor cá na Beira. Porque Margarida Santos Marques, quando eu passo para o 3º ano da Escola Industrial, ela sobe para a diretora nacional do ensino técnico. Então, há um outro senhor chamado Bento Salema, que fica diretor da Escola Industrial. Quando eu vou para aí, apanho um senhor Florentino Ferreira, que era o diretor lá, e quando eu já estou no 3º ano, o Florentino Ferreira é transferido para Maputo, e vem o Bento Salema para Nampula. Então, depois, e ele já me conhecia de cá, era muita coincidência mesmo. Então, e ela nem precisava muito, era conversar com o Bento Salema, podia dar todas as informações, porque já me conhecia desde a Beira. Então, ele manda-me chamar para o gabinete do diretor, Bento Salema, me recordo muito bem quando estamos lá, e ela diz assim, olha, Idriss, tu vais ter uma missão, é que nós já abrimos o Instituto Industrial na Beira, mas não tem especialidade de sistemas elétricos industriais. Então, tu vais com a missão de abrir esta especialidade na Beira. E eu fiquei assim, pronto, nem dá para eu discutir, porque senão ainda colocam-me em Cabo Delgado, em Niassa, alguma coisa, eu ficar calado e aceitar Beira, porque não é o que eu queria era continuar os estudos. Mas ela diz que tu vais para a Beira com esta missão e eu confio e acredito plenamente que tu vais cumprir com esta missão. Eu aceitei. Então, vim cá para a Beira para abrir o curso de Sistemas Elétricos Industriais cá na Beira, no Instituto, onde estou até hoje. O que significa que não há hipótese alguma de existir na especialidade de Sistemas Elétricos Industriais algum professor mais antigo do que eu lá, porque eu é que vim abrir essa especialidade cá na Beira. Muito bem, é uma história emocionante e bastante importante para partilhar com os estimados telespectadores. O Idriss tocou num ponto que é verdade. Eu sou professor, colaboro com a televisão, mas sou professor e sei o que é isso. A docência é como se fosse... É uma profissão mais de assistência humanitária, porque todos nós sabemos a marginalização que sofre. Quando alguém diz que é professor, até que hoje não quero imaginar... As coisas evoluíram muito, porque hoje até a carreira, a classe do professor já é um bocadinho respeitada. Não quero imaginar nos tempos do professor Idriss, que é um intelectual, na verdade. A nossa questão tem muito a ver com isso, é um autodidata intelectual. Idriss é um poliglota também. Fala melhor do que eu, mas eu já pude ver isso. Eu sei que fala andau, português, como nós já sabemos, o árabe, inglês, o urdu e francês. É verdade, é um poliglota, é verdade, é um intelectual, estimado telespectador, é um intelectual. Eu disse, não podíamos estar aqui na Beira sem entrevistar essa figura que é incontornável. Não se fala sobre o Islã na Beira sem falar de Idriss Sharafudin. Onde é que apanha tanta inspiração para tanto conhecimento, Idriss? Olha, eu acho até que Munib, você já nem precisava de me entrevistar. Você conhece a minha vida de coisas que eu nem imaginava que alguém mais pudesse saber. Olha, de facto, há coisas que eu faço, algumas surgem como se fossem automaticamente. Acredita que quando eu estava a estudar em Nampula, no IP, a maioria dos professores lá eram, na altura, ditos soviéticos, né? Não posso garantir que todos fossem russos. Aliás, alguns eu tinha certeza que não eram, porque conversava com eles. Acredita que quando já estava no 2º ano, eu já estava a falar russo. E lá havia aulas de russo, aulas voluntárias para quem quisesse aprender russo, mas eu nunca sentei uma vez nessa aula. Simplesmente escutava atentamente as conversas e fui apanhando palavra por palavra. E eu me recordo quando já estava no 3º ano, aconteceu uma vez em que a tradutora, né, eles tinham intérpretes lá que traduziam as aulas, e lá
Aconteceu uma vez que uma das intérpretes ficou doente durante 2 semanas. Então, primeiros 3 dias não havia, certas aulas não eram dadas. O professor entrava, sentava e ficávamos ali cumprir com o horário. Até que um dia, eu resolvi perguntar ao professor. E ele ficou admirado, porque eu fiz-lhe a pergunta em russo mesmo. Professor, desculpa, por que nós não estamos a ter aulas? Ele ficou admirado. Pergunta-me, você fala russo? Eu disse, não, eu não falo. É 2, 3 palavras. Ele então disse, olha, a Irina, chamava-se Irina, a tradutora, se a Irina está doente. Eu disse, mas professor, eu posso traduzir a aula. Ele fica admirado, você pode traduzir a aula? Sim, eu posso traduzir a aula. Epa! Então, ele faz um primeiro ensaio. Ele dá a aula e eu traduzo a aula. Alunos que tivessem dúvidas, eu transmitia ao professor, e às vezes até outras eu nem transmitia, e eu diretamente esclarecia as dúvidas, e eu dizia ao professor, eu vou falar diretamente essa questão, eu posso responder a eles, e o professor autorizava-me, sim, responde lá, eu respondia em português, só que às vezes o professor, para ver se eu respondi bem, perguntava, o que é que você respondeu? E eu então explicava a ele em russo o que é que eu tinha falado, eu disse, tá bom, então isto ali virou, quer dizer, uma notícia que se espalhou ali pelo Instituto, que o Idriss fala russo. E muita gente chegou a pensar que eu vim para lá a falar russo, de onde eu vinha. Não é possível. Nós estamos... E, no entanto, aqueles que frequentavam aulas de russo, ninguém falava melhor do que eu o russo. A única coisa que eles tinham, eles sabiam escrever, e eu não sabia. Então, um dia eu pedi ao professor que aponta-me lá aqui o abecedário russo. Explica-me lá letra por letra como é que era. E ele explicou. Então, eu não sou completamente analfabeto. Eu sei ler russo. Então, eu já sei ler russo. Tenho alguma dificuldade para escrever naturalmente. Alguém com uma primeira classe ou segunda, naturalmente, não escreve muito bem, né? Nem em português, já disser assim, diga que isto é A, este é B, este é C. Ele não há de conseguir juntar tudo de uma forma correta. Mas para ler, eu leio sem dificuldades. Tenho alguma dificuldade para escrever. Então, o russo foi assim como o urdu aprendi no meio de Jamaat e Tabligh, sair com Jamaats de Paquistão, e já fui a Paquistão, fui várias vezes para a Índia, então eu falo urdu assim. Então, meus avós eram da Índia, falavam Gujarati, tenho familiares que falam Gujarati, então também um pouco de Gujarati falo, né? E assim por diante as línguas foram aparecendo. Tive professor cubano, dou uns toques em espanhol, então isso aí é normal. Francês estudei na escola, no tempo colonial, aliás, mesmo depois da independência, porque eu quando entrei para o ciclo preparatório foi exatamente em 75, já era depois da independência, né? Então nessa altura o francês já aprendi ali, né? E inglês também aprendi na escola, e depois constantes. Naquele tempo, eu me recordo, em 84 até, eu entrei no Jamaat quando terminaram as aulas, num Jamaat que saímos de Nampula para Maputo. Quando eu cheguei em Maputo, em 84, depois veio um Jamaat de Durban. Não tinham tradutores, e naquele tempo, pessoas que falavam inglês eram raras. Não é que não houvesse, mas eram raras. Então tiraram-me do Jamaat que eu estava, para ir ficar com o Jamaat de Durban como tradutor. Fiquei a andar com eles 10 dias em Maputo como tradutor daquele Jamaat, em inglês. Então, falando, fui progredindo cada vez mais, né, em línguas. E assim que acabo falando essas outras línguas. Né? As línguas eram só uma particularidade. Idriss é um intelectual. E uma coisa também que é adib, né, que é admirável, é o conhecimento religioso. Eu sei que quando o Idriss dá um bayan aqui para os que não são muçulmanos, alguma palestra aqui na cidade da Beira, é uma das palestras mais concorridas, é verdade. Pela capacidade, alhamdulillah, que Allah deu, a eloquência que tem, a argúcia, acima de tudo, em falar, e o domínio das ciências religiosas que tem. Quer dizer, é um gênio mesmo, porque para ter esta capacidade, para conseguir explicar algumas ciências, é preciso ter aquilo, né, que Allah diz, ittaqillah wa'allamhu, é verdade. Olha, isso aí não há dúvidas. É uma particularidade que eu tenho. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, de investigar, não é? E eu leio muito, investigo muito, sempre li, mesmo naquele tempo, quando estava lá na Manga, onde não havia mesquitas, eu lia muito. Essa era uma particularidade que eu tinha. E me recordo que um tio meu, portanto, ele é tio
do lado do pai dele, o pai dele era de origem árabe, de Iêmen. Ele falava árabe corretamente, este meu tio, mas do lado da mãe dele, que ficava familiar da minha mãe, era primo da minha mãe. Ele era primo da minha mãe. A mãe era irmã do pai da minha mãe. Então, este meu tio diz a mim que, você sabe que isto é o efeito do nome. Às vezes a gente não dá valor, por isso que nossos ulamás dizem sempre que, acho que hoje também falou-se disso, um é dar nome, o outro é dar bom nome, né? Então, ele diz assim, que você sabe seu nome é derivado de quê? Em árabe, eu por acaso não sabia que Idris era nome de um profeta, mais nada. Ele disse, olha, se você for analisar bem este nome, é uma palavra derivada que está no imperativo Idris de Udrus, de estuda, né? De dirasa, darsa, etc. Esse vem dali. Por isso que você é muito estudioso. E eu fiquei espantado com aquela explicação que este meu tio me deu. Muitos anos, nem me lembro quando é que ele falou disso, eu fiquei espantado. Então eu acho que talvez seja do efeito do nome e eu gostava. E acredita que, de facto, naqueles tempos cá, quando nós não tínhamos ulamás cá, nos anos 80, quase não tínhamos ulamás, ou o número de ulamás era muito pouco, então era difícil depois fazer-se palestras cá, fazer-se baianos, até baianos de Juma. Eu era uma das pessoas que era escalado para fazer baian de Juma. Então, porque não tínhamos pessoas capacitadas. Então, aquilo. É com o conhecimento que o Beatriz também tinha. Mas costuma-se dizer que na terra dos cegos, Zarolho é rei, né? Então a gente reinava porque era Zarolho naquele tempo. Sabiam um pouco mais que qualquer outro, então pronto, as pessoas consideravam a gente assim, não é? E outra particularidade que eu tenho sempre, gosto muito de ulamás, gosto de sentar onde estão ulamás. Até hoje, eu quando viajo, quando vou para Umra ou para Hajj, coisa que não é muito comum nossa malta fazer, e eu sento naqueles ajuntamentos de ulamás, eu aprendo sempre qualquer coisa, estou lá, sento e assisto que eles fazem qualquer programa, no fim as pessoas mandam perguntas lá, e eles, aqueles shiukhs todos dão respostas, e eu sento, eu gosto de estar ali, sinto-me bem no ajuntamento de ilm, eu sinto-me bem, sei que alguma coisa é de acabar colhendo dali, né? Então isso vai me aumentando, mas no fundo sou autodidata, como eu disse, madraça, estudei até 7 anos de idade, ninguém acredita, hoje quando eu falo, não é possível, mas agora, mais do que isso eu não posso fazer, mas essa é a realidade. Eu estudei na madraça até 7 anos de idade, não estudei mais do que isso. O resto assim sozinho, a esforçar. Inclusive um ano aí, não me lembro exatamente em que ano foi, 89 parece-me, 88, por aí, 89 ou 90 mais ou menos, abrimos cá um curso para reciclagem, capacitação dos nossos imãs e professores de madraça. Eu era um dos professores lá, eu dava aulas a eles também. Eu fui e Sheikh Saleh, quando dava essas aulas, ele convidava-me que eu tinha a dar. Uma vez estive a dar Sirat Nabawiyya, já dei Tajweed também, então sempre gostei, estive ligado. Até hoje, mesmo essas madraças aqui, ulamás, alhamdulillah, gosto deles, e eles também gostam de mim. Isto já eu acho que por eles gostarem de mim que eu gosto deles, não o contrário. Eu acho que eles que gostam de mim fazem-me gostar deles, e eu aproveito. E eles não sabem que eu, na conversa com eles nem devem imaginar que e eu estou a aprender muito com eles. Estou aí a conversar, eles nem estão a dar conta, estão a ensinar, eles nem sabem. Então vou aprendendo assim. Mashallah, é verdade. É takbir, é verdade. É uma história, é uma radiografia de vida esta de Beatriz, bastante emocionante. 7 anos, foi a madraça até 7 anos, mas com uma bagagem de conhecimento. Alhamdulillah. Já estamos pouco tempo de antena mesmo. Eu gostava que o meu realizador desse-nos mais tempo, e eu espero que Allah conceda esta oportunidade de termos a Beatriz, passa aqui o pleonasmo, outra oportunidade para podermos conversar sobre vários. Vamos ter que resumir o que falta para dizer. A Beatriz sabe cozinhar? No Jamaat, 40 dias, 4 meses, nós não estamos lá. Temos que ir para... Sim, isso é verdade. A gente acaba sempre sabendo. No Jamaat a gente aprende tudo e a gente também aprende a cozinhar. E de facto aprendi a cozinhar no Jamaat, né? E dizer uma coisa, não gosto de cozinha, para dizer a verdade. Eu cozinho, pronto, no Jamaat a gente cozinha. Eu em casa nunca entro na cozinha. Primeiro porque minha esposa nunca aceitou que eu pegasse nas panelas em casa. Ela não aceita. Até ela estando doente, ela vai a cozinhar porque acha que
que eu não devo fazer aquilo, né? Mas eu não vejo mal nisso, mas ainda bem porque eu também não gosto muito de cozinha. Meu filho, por exemplo, gosta de cozinha, eu não gosto de cozinha. Qual é o melhor prato? O que é que gosta de comer? O que é que quando a tua esposa cozinha, diz mashallah? Olha, eu vou falar de duas coisas que eu mais gosto. Uma é sopa, por exemplo, eu todos os dias, 1 a 30, como sopa, por exemplo. Meu jantar, desde que eu fiz 40 anos de idade até hoje, eu sopa todos os dias ao jantar. E não porque algo me prejudica, é uma decisão minha, que já meus filhos cresceram a saber que pai, quando fizer 40 anos de idade, vai parar de jantar, vai comer sopa só no jantar, o jantar dele vai ser sopa. E outra coisa que eu gosto muito, o meu prato predileto é peixe. Gosto muito de peixe, é o meu melhor prato. Agora vamos. De certeza, ou é de Benfica ou é de Porto, porque o de Sporting é que não é mesmo, porque com estes tantos anos é preciso ter coragem para ser de Sporting. É de Benfica? Por acaso não, sou do Porto. Contrasta com o teu filho. Ele é de Benfica, sim. Mas é assim um adepto ferrenho quando o Porto, Benfica jogam, é daquelas pessoas que depois fica chateado por um mau resultado ou nem por isso? Não, por acaso não. Eu sou adepto saudável, não sou doente, sou saudável. Então não tenho muito esses problemas, graças a Allah. E eu considero isso graças a Allah, porque às vezes as pessoas quando se mergulham no desporto excedem determinados limites e às vezes até parece que não é um muçulmano no meio daquilo. São por causa de uma bola e 22 pessoas estão lá no campo a correr. Há pessoas que às vezes até não comem por causa disso. Aqueles mesmo que são os culpados daquele resultado saem dali, vão comer, vão dormir e estão na boa, ainda recebem salário no fim de mês. Nós outros cá não apanhamos nem uma 500, nem €1 por causa disso e não ficamos a sofrer. Para quê? Portanto, eu não vejo lógica para isso. Só para concluirmos, há alguns dias realizou-se na cidade da Beira a conferência islâmica. Que relações tira desta conferência, Beidris? Olha, alhamdulillah, eu penso que uma das coisas muito importantes que ocorreram cá que foi para mim, né, fundamental nessa conferência é criar um mecanismo para juntarmos as pessoas, principalmente pelo lema mesmo, né? Tolerância e harmonia na diferença. Portanto, como eu digo que de todas as dissertações que aqui foram apresentadas, uma das que mais me comoveu foi a apresentação que Maulana Nazir fez hoje, onde ele diz que divergimos em temos diferenças em pequenas coisas, mas acabamos divergindo em grandes coisas. Às vezes somos unidos, tem muitos aspectos e a maioria dos aspectos são comuns para todos. Devíamos cingir nisto, virar atenção para isso e ignorar aquelas pequenas diferenças que existem entre nós. E ele focou exatamente num dos pontos que causa tanta confusão por causa de Lua. Diz que vamos deixar isso, tem muita outra coisa para a gente ver, há muita prioridade, há muitos desafios para o nosso país no campo de Islã, que nós devíamos pegar aquilo e esquecer essas pequenas diferenças que existem entre nós. Para mim, foi a coisa essencial, ver se a gente consegue criar a união dos muçulmanos em Moçambique. É intelectual, já disse isso muitas vezes, estimados telespectadores concordaram comigo, um ponto que choca os muçulmanos a nível mundial é esta decisão dos Estados Unidos de transferirem a embaixada em Tel Aviv para Jerusalém. Os muçulmanos vão reivindicando, de certeza está a acompanhar os mídias e olha para este assunto com preocupação. Desde 1948 que os palestinianos vivem este massacre, esta carnificina e, infelizmente, sob o olhar impávido e sereno da comunidade internacional. Gostava de dizer alguma coisa só para terminarmos sobre este assunto. Olha, eu não gosto muito de falar dessas coisas polémicas e políticas na imprensa, né? Mas já que me coloca aqui, hoje o mundo está a funcionar, se nós formos a ver, aquilo está a funcionar por um grupo de pessoas que querem mandar o mundo inteiro, querem controlar o mundo inteiro. Então, isto faz com que são decisões que eles tomam mesmo para provocar.
como se diz, né? Lei da selva. Né? Lei do mais forte. Funciona quem é o mais forte, ele manda, faz e desfaz no terreno que não lhe pertence, ele decide ir lá dizer que eu concordo, podes pôr capital aí que nós estamos... E, no entanto, isto viola acordos deles, desde todos os tempos que tentaram criar uma aproximação entre o Israel e o mundo árabe, sempre isto... Aliás, até na formação do Estado de Israel, já se previa que Jerusalém não podia ser capital de Israel. E agora aparece a dizer que sim, que tem que ser e pode ser e etc. Coisas que não fazem sentido e acredito que isto vai gerar muita confusão. Neste caso, até estamos com um bocadinho de sorte porque alguns países protestaram isso. Mesmo sendo do Ocidente, países já têm muito amigos da América, mas também não concordam com essa ideia, né? Não concordam com essa ideia e acho que isto é muito bom para nós que isso aconteça, porque ali já começa até a afetar a comunidade cristã também, porque eles consideram que Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões. Então... Idriss, o que eu gostava de dizer, eu resumi, há pontos que eu havia de trazer aqui, mas por uma questão de tempo, eu rogo a Allah e que tenhamos nós uma próxima oportunidade para conversar com este grande intelectual, Idriss Sharafudin, que eu gostava de dizer que saltou à vista nesta conversa. Talvez eu entrevistar a você, Muniba. Eu não sei de onde você vem e que conhece a minha vida antes de me perguntar. Isso é que eu precisava de saber. Se eu sou intelectual, você serve de espião, então. Que conhece a minha vida desta forma, mais do que eu esperava, né? Estimados telespectadores da ITV, foi um prazer enorme conversar com este intelectual muçulmano, moçambicano, é verdade, que fizemos uma evolução da sua vida, uma radiografia em 40 minutos, é muito pouco, muita coisa ficou por dizer. Alhamdulillah, hamdan kathira, nós aprendemos muito, porque é aquilo que eu estava a dizer. E realmente eu também, antes se Idriss não dissesse que só foi a madraça, até os 7 anos não havia de acreditar, pela bagagem, pelo conhecimento, alhamdulillah que Allah deu. É um autodidata, é um poliglota, é um verdadeiro intelectual muçulmano. Nós ficamos por aqui e, se Allah quiser, na próxima edição vamos trazer mais um convidado para isso que é o seu programa Retratos de Vida.